Muito bem, meus irmãos, vamos abrir a Escritura no Evangelho segundo escreveu João. O Evangelho de João, no capítulo 1. Nesta noite, de modo especial, nós vamos caminhar com a exposição de uma das narrativas da Natividade, de uma das narrativas do Natal. Essa que o evangelista João escreveu e que se encontra no capítulo 1 do seu Evangelho e que se estende do versículo 1 até o versículo 18. Peço que os irmãos, portanto, acompanhem a leitura do texto sagrado para que possamos ouvir da parte do Senhor aquilo que Ele tem reservado para o seu povo nessa noite. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 ao 18, diz assim a palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: Este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Vamos orar mais uma vez. Senhor, rogamos que o Teu Espírito fale conosco, iluminando-nos. A luz que ilumina todos os homens pode agora também iluminar o nosso conhecimento e fazer-nos crer e compreender quem Ele é por meio da palavra agora exposta. Assim, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, a origem da celebração do Natal tem uma história muito controversa. Há uma diversidade de narrativas, há uma diversidade de histórias para serem contadas de quando que, em algum momento da história, a igreja começou a celebrar o Natal. Uma dessas histórias conta que inicialmente houve resistência por parte de um dos teólogos importantes da história da igreja, lá no seu início, no segundo século, terceiro século, Orígenes. Orígenes dizia que não era apropriado ao cristão celebrar o Natal. Na verdade, ele dizia que não era apropriado ao cristão celebrar qualquer que seja o aniversário, porque na Bíblia não há relato de nenhum cristão, de nenhum crente celebrando o aniversário, apenas os pagãos. E, portanto, baseado nessa tese, ele dizia que não era apropriado aos cristãos, e muito menos com relação ao Natal, celebrar qualquer que seja a natividade, celebrar qualquer que seja o nascimento. Passado algum tempo na história,
houve grande controvérsia com respeito à natureza de Jesus Cristo, especialmente com respeito a sabermos como entender e compreender que Jesus é homem e Deus. Como compreender essa dupla natureza de Jesus? Alguns se levantavam contra isso e diziam que, na verdade, Jesus não é Deus. Pelo contrário, ele talvez seja a primeira de todas as criaturas de Deus, mas não é Deus. Outros, por outro lado, diziam que Jesus é Deus, Deus perfeito, mas jamais poderia ser homem como nós, diante do fato de que a carne, o corpo, é onde reside a pecaminosidade, é onde se instaura as limitações do pecado, e por isso Deus jamais poderia assumir essa forma de homem. Foi exatamente nessa disputa, e os irmãos sabem muito bem, que a igreja cristã assumiu aquilo que biblicamente está revelado, que Jesus Cristo é o Deus perfeito, 100% Deus, como também é o Deus homem, 100% homem, sem que haja em Cristo qualquer diminuição da divindade ou qualquer diminuição da própria humanidade. É fundamental que ele seja plenamente Deus, como o Deus Pai e o Deus Espírito, e plenamente homem, como eu sou homem e os irmãos são homens. De modo que, para exatamente enfatizar esse fato, uma celebração foi retomada, exatamente a celebração da Epifania do Senhor, ou da Teofania do Senhor, isto é, a manifestação do Deus. E isso se dava exatamente ali no período de janeiro, por volta de 6 de janeiro. Durante algum tempo, a igreja celebrou essa Epifania. No calendário litúrgico católico ainda existe essa celebração, em algumas tradições, é claro. Mas é exatamente por volta ali do 4º século, quando a igreja cristã se torna uma religião não só permitida, mas oficial dentro do Império Romano, que a celebração dessa encarnação, dessa manifestação de Deus entre nós, o Natal, começa a ser celebrado no dia 25 de dezembro. Essa data casava com uma celebração importante entre os pagãos, que era exatamente a adoração ao Deus Sol, o solstício. No entanto, meus irmãos, para além da disputa sobre a data, se de fato é possível que Jesus tenha nascido no dia 25 de dezembro, ou se, muito pelo contrário, é muito mais provável que isso tenha acontecido em meses posteriores. Para além dessa questão da data, o grande motivo de celebração que a igreja adotou historicamente é que Jesus é Deus encarnado. E a missão que ele tomou para si, desde o seu nascimento, levou consigo a cruz, entregando-se à morte em nosso favor, ressuscitando ao 3º dia e compondo, portanto, essa belíssima história de Deus, a encarnação, a morte e ressurreição de Cristo. Isso que, de fato, a igreja tem celebrado nos séculos, e hoje também celebramos. Hoje também lembramos essas verdades. Hoje também, mais uma vez, nos voltamos para essa grande realidade histórica, mas mais do que histórica, essa realidade espiritual que se manifesta no meio de nós, para que nós sejamos transformados. O Evangelho de João é o último dos evangelhos. É o evangelho que contém um conteúdo teológico mais aprofundado que outros, especialmente os 3 sinóticos, claro, que se preocuparam muito mais com a questão histórica, que se preocuparam muito mais em evidenciar
que Jesus Cristo tinha uma missão, e essa missão fora prometida e profetizada desde os tempos mais antigos. Mas João não só se preocupa em dizer isso, mas ele quer de fato esclarecer quem é esse Jesus. Acima de qualquer suspeita, ele é Deus. Ele é Deus. É por isso que, não despropositadamente, o Evangelho de João inicia com essa belíssima poesia, esse belíssimo poema. Nós não sabemos exatamente se esse poema foi da pena de João, ou ele usa essa poesia, esse poema, como introdução ao seu Evangelho, já sendo conhecido por meio, ou por dentro, entre a igreja de Cristo. Isso porque, em alguns momentos, nós notamos que há uma confissão, um testemunho que João faz, não só dele mesmo, mas de toda a igreja com respeito a Jesus Cristo. Realmente, o Evangelho de João é quase como que uma resposta final, completa, sobre quem é Jesus. E por isso, meus irmãos, é bem adequado para essa noite, enquanto estamos reunidos para adorar a Deus, reunidos para adorar a Jesus Cristo, nós nos lembrarmos do grande mistério do Natal. O grande mistério que agora fora revelado e que para nós se revela de modo claro e evidente sobre quem é esse Jesus Cristo. E meus irmãos, eu tenho uma grande tarefa nessa noite, porque eu preparei um sermão de 14 pontos. Os sermões que eu faço geralmente são de 3 ou 4 pontos. Então os irmãos se preparem na cadeira e vamos lá para os meus 14 pontos com respeito ao texto que acabamos de ler. Primeiro, Jesus Cristo é Deus. Isso está no versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Meus irmãos, o evangelista João não deixa qualquer dúvida. Ele está falando exatamente, se referindo daquilo que aconteceu muitos séculos antes, quando Deus criou todas as coisas para a sua honra e para a sua glória. Isso está revelado em Gênesis capítulo 1, a grande narrativa da criação. E ali está o verbo, a expressão grega logos. O termo logos, em grego, ele tinha uma diversidade de funções dentro do contexto do Império Romano, da filosofia grega, e eu não vou me deter muito em várias opções que acredito estarem equivocadas de como devemos entender a expressão logos ou verbo aqui no texto, mas prefiro irmos direto ao ponto e pensarmos que o que é o vício. O que João está falando trata-se da conexão com a palavra, davar, palavra hebraica para a palavra do Antigo Testamento. Diversas vezes nós encontramos no Antigo Testamento a palavra de Deus, a expressão palavra de Deus. A palavra de Deus é a sabedoria de Deus. A palavra de Deus é o poder de Deus. A palavra de Deus é a própria ação ou a expressão da ação de Deus. A palavra de Deus é a revelação de Deus. Por isso, os nossos irmãos, quando traduziram a palavra logos, usaram muito corretamente esse termo, porque nos ajuda a compreender. O termo verbo nos ajuda a compreender o que significa esse logos aqui no texto de João. Quando pensamos, por exemplo, que quando a gente aprende lá na língua portuguesa que verbo é ação. E é exatamente isso. O que João deseja que nós observemos é que Jesus Cristo é o verbo, a ação, a expressão do poder de Deus em pessoa. A ação de Deus é uma pessoa. Deus se revela em uma pessoa. A palavra de Deus, a sabedoria de Deus é uma pessoa. Portanto, lá na criação, no princípio, Ele estava ali, vamos ver, que criando todas as coisas.
Mas, de fato, se isso é verdade, Jesus Cristo é Deus. Deus perfeito. Não a mera criatura. Não o primeiro das criaturas, ou a primeira das criaturas. Mas antes, Deus. Deus poderoso. O poder de Deus. A expressão de Deus. Esse mesmo Deus que está com Deus, diz o texto. Como? Deus está com Deus. Aqui está mais um mistério que João se preocupa em nos mostrar. A Trindade Santíssima. Meus irmãos, não há na natureza do próprio Deus nada que se equipare à humanidade ou mesmo a algo da criação. Há uma distinção inigualável, insuperável entre o Deus Criador e as criaturas. E a própria natureza trinitária desse Deus já nos aponta para esse grande mistério, um único Deus, três pessoas, uma única substância, ainda que seja ao mesmo tempo três pessoas distintas. Não é minha tarefa adentrarmos em todos os meandros do que significa a doutrina da Trindade. Mas, meus queridos amados irmãos, a Trindade é essa doutrina que nos separa de todas as outras religiões humanas. Porque jamais houve na mente humana, e jamais haverá na mente humana, a capacidade de criar esse Deus trinitário. Não é um Deus que pode ser compreendido em meio a uma lógica natural, a uma lógica, um raciocínio natural, mas antes é um mistério trinitário do Deus verdadeiro, o Deus que está com Deus, o Deus que é Deus e o Deus que ao mesmo tempo está com esse Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Segundo, Jesus Cristo é o Criador, versículo 2 e 3. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Lá na criação estava Jesus Cristo. Lá na criação estava a palavra, criando todas as coisas. Porque quando Deus falava, haja luz. Quando Deus falava, para que houvesse separação entre a luz e as trevas. Quando Deus falava, que houvesse e habitasse nos céus os animais que voam, ou nas águas, os animais que são marinhos, ou os animais terrestres. Quando tudo isso acontecia, era Jesus Cristo que criava todas as coisas, porque todas elas foram feitas por meio dele. Ele é o poder da palavra de Deus, a palavra encarnada, a palavra que é uma pessoa. Perceba, num Deus misterioso, em que até mesmo a sua palavra é divina. É a própria divindade. Não há nele nada fora da divindade. Tudo que ele é ele mesmo. É por isso que é adequado falar, Deus é amor. Porque sendo amor, o amor de Deus é parte dele, como essência dele. Como é adequado falar que Deus é justiça. Como é adequado falar que Deus é todo-poderoso, todo sábio. Como é adequado falar que Ele também está presente em todas as coisas, porque não há lugar sequer em que Ele não esteja sendo o Criador de todas essas coisas. Ainda que não se misture com essas coisas, como dizem as religiões orientais. Ele não se iguala à criação, mas Ele está em tudo, porque Ele criou todas as coisas e que não há nada, não há em nenhum lugar que Ele não possa estar presente. A ação de Deus no mundo. Jesus Cristo é a vida. Versículo 4. A vida estava nele. Eu acho engraçado, minha esposa é bióloga,
E eu gosto de fazer uma brincadeira com ela. Toda vez que a gente tem alguma dúvida sobre qualquer animal que seja, sobre qualquer coisa que seja a respeito da vida, eu digo, olha aí, você tem que saber sobre isso, você não é bióloga? Eu sei que tem outros biólogos aqui e tem o mesmo problema. A palavra biologia, que tem, né, a junção de duas palavras gregas, bios e logos, portanto, o estudo da vida. E vida é tudo. Vida corresponde a toda existência. Portanto, quando João diz que a vida estava nele, ele está dizendo, em outras palavras, que tudo depende dele. Que todo o cosmos, de um modo ou de outro, é sustentado pelo próprio Jesus Cristo. É Ele quem sustenta toda a realidade a qual conhecemos. Por que, portanto, que nós não estamos voando por aí aleatoriamente? Ou por que, de algum modo ou outro, nós não estamos, como os quadros de Pablo Picasso, completamente quebrados em nossa estrutura física? Porque Ele é a vida. Porque Ele é quem sustenta e organiza todas as coisas. E a vida, que é tudo, depende, portanto, dEle, portanto, tudo depende dEle. Ele também é a luz que ilumina. Versículo 4 e 5 ainda. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Jesus Cristo é a luz. Um mundo em trevas, um mundo em ignorância, um mundo que carece de conhecimento e de sabedoria, mas Ele é a luz que traz o entendimento, que abre a mente do mais tolo e faz com que se torne um sábio, porque se compromete com a verdadeira sabedoria, a verdadeira luz, porque Ele é a verdade. Foi Ele mesmo que disse isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Portanto, nós cremos que a verdade existe. E nós cremos que tudo que se diz a respeito da existência só faz sentido porque a verdade é Ele. E é Ele quem mantém com que esse mundo esteja organizado de modo tal que eu possa olhar para os irmãos e dizer, nós estamos aqui. E é verdade isso. Eu não tenho dúvida sobre isso. Num mundo cheio de dúvidas, num mundo cheio de relatividade, onde não se sabe mais o que é homem, não se sabe mais o que é mulher, não se sabe mais o que é o certo, não se sabe mais o que é o errado. Recentemente uma discussão se tomou em algum shopping aqui do Brasil, quando um homem barbudo foi impedido de entrar no banheiro feminino porque ele se dizia mulher. E quem pode dizer que não é? A não ser que creiamos que existe uma verdade. E é uma pessoa. E essa verdade, que é Jesus Cristo, garante que existe sim, porque Ele criou todas as coisas, e criou homem e mulher. E criou as coisas como elas devem ser, e são, ainda que o mundo tente distorcer, lutando contra Ele, militando contra a sua verdade em trevas, mas Ele é a luz. E o versículo 5 diz que as trevas não prevaleceram contra ela. A verdade sempre vencerá. Ele venceu porque Ele é a verdade. Jesus Cristo também é testemunhado por João. Esse é o meu quinto ponto para quem está anotando. Vamos chegar lá, meus irmãos. Creiamos. O texto nos fala, e é quase que uma quebra da narrativa, ou melhor, da quebra da poesia, porque inicia-se agora uma narrativa quando fala de João Batista. João, primo de Jesus, desde o ventre materno, na verdade antes mesmo disso, quando Zacarias recebeu a profecia, a promessa de que o seu filho seria aquele que indicaria
apontaria o Messias. E João exatamente resume essa história, falando que João Batista é a testemunha, chamado por Deus para anunciar o verdadeiro Messias. Ele que chamou as pessoas ao arrependimento, chamou muitos para que fossem entregues ao Senhor, mas é Ele também que naquele dia, olhando para o Messias, disse: eu não sou digno de amarrar as suas sandálias, eu não sou digno de batizar, mas o seu primo Jesus disse: agora você precisa fazer isso para que se cumpra tudo o que fora profetizado. João era testemunha, e há um valor aqui. Eu disse a vocês que eu não vou me deter muito nos detalhes, porque o texto é muito comprido e daria aqui para a gente fazer uma série nele. Mas João Batista ser chamado de testemunha, nesse momento, é o evangelista João dizendo: isso que eu estou falando para vocês não saiu da minha cachola. Isso aqui não é uma invenção de alguém que talvez esteja com insolação, alguém que ficou muito tempo preso. Nós não sabemos exatamente quando foi que ele escreveu o evangelho, se foi antes ou depois do livro de Apocalipse. Há uma possibilidade de o evangelho de João ser a última, ou melhor, o último livro a ser escrito. Mas isso não é importante. O ponto é, João não está delirando. João não está como alguém que está fora da realidade, falando de alguma coisa completamente aleatória. Ele está falando de alguém que foi testemunhado. E João Batista é aquele que testemunhou a respeito disso. É essa testemunha fiel, que inclusive morreu testemunhando dessa luz. Ele, diz João, não era a luz, mas apontava para essa luz. A luz que ilumina a humanidade. Esse é o meu ponto 6. Jesus Cristo é a luz para a humanidade. O verso 9. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Como lemos mais cedo no culto, em Isaías capítulo 9, que trata da Galileia dos gentios, um mero detalhe de uma coisa que vai fazer sentido muito depois. Que essa luz não veio simplesmente para iluminar Israel. Essa luz não veio só para os judeus. Essa luz veio para todas as nações. Nesse momento que nós estamos celebrando o Natal, como é lindo ver, observar, que não há limites geográficos. Há pessoas nesse momento celebrando a encarnação de Cristo no mundo inteiro. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, porque de fato essa luz verdadeira ilumina toda a humanidade. Ele veio para todas as nações, ele veio para todo o mundo. E esse é o meu ponto 7. Jesus Cristo veio ao mundo. O verbo estava no mundo, versículo 10. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Dentro do propósito de Deus, Jesus Cristo encarna e adentra na história da humanidade e se torna como um de nós. E como foi profetizado, ele é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus entre nós, o Criador na criação. Que mistério, meus irmãos. Como que o Criador pode se tornar a criação? Como que essas coisas podem acontecer? Esse mistério é tão maravilhoso. Ainda que nós não possamos compreendê-lo plenamente, podemos crer, porque é exatamente por meio disso que somos salvos. No entanto, o texto nos fala que, tendo vindo ao mundo, ele foi rejeitado pelo mundo. Verso 10 e 11, Jesus Cristo foi rejeitado pelo mundo. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O que a história nos mostra é que, tendo chegado, recebeu uma diversidade de resistências, desde o seu nascimento. Quando os magos, tendo chegado no palácio de Herodes,
é claro, aguardavam uma grande celebração, afinal de contas, pelos seus cálculos, por aquilo que haviam estudado, era necessário que o menino rei estivesse ali presente, tendo nascido. Eles sabiam que ele estava ali. Mas Herodes não poderia aceitar isso. Manda matar o menino, não sabendo quem era, faz com que todos os meninos de até 2 anos sejam brutalmente assassinados. Mas, tendo sido avisado por um anjo, José e Maria correm para o Egito, onde ali ficam refugiados. Depois, já crescido, iniciando o seu ministério, ensinando, foi duramente resistido pelos grandes da sua época. Sejam os grandes judeus, os escribas, os fariseus, os saduceus, ou os grandes do império, o rei, o governador, todos resistiram. Recentemente, eu ouvi uma mensagem de uma pessoa que não tem qualquer conhecimento da Escritura, mas que arroga para si sabedoria, uma filósofa, e ela dizia que depois de ter ensinado sobre o amor e a justiça social, Jesus percebeu o erro que cometeu na cruz. Que tolice, que loucura. É exatamente o contrário que acontece, porque diz o texto, os seus não receberam, mas o versículo 12 nos assevera que Jesus Cristo deu poder para os que creem, sejam filhos de Deus, exatamente através da sua morte. Esse era o plano, veja o versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. E estes não nasceram da vontade humana. Esses não nasceram dos propósitos, dos planos dos reis poderosos dessa época, mas de Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui por vontade de Deus. Nós estamos aqui por causa da soberania de Deus. Nós estamos aqui porque faz parte do plano majestoso de Deus. E esses filhos que nasceram da vontade de Deus podem agora serem chamados e chamar o seu pai de pai. Somos nós. O versículo 14 também nos fala que esse Jesus é homem. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Meus irmãos, quando o povo de Israel caminhava no deserto, e como que acampando, mês a mês, tempo em tempo, precisavam desarmar as barracas, as tendas, e caminhando no deserto, montavam mais uma vez aquelas tendas, aquelas barracas. Mas ali, no meio, sempre estava a tenda da congregação, a tenda, o tabernáculo, onde manifestava a Shekinah, manifestava o Kavod, manifestava a glória de Deus. E a glória de Deus estava ali manifesta no meio do povo. E certamente era algo escandaloso, era algo de trazer grande medo, quando de repente era visto no meio do povo, daquele acampamento, onde havia milhares e milhares de pessoas, centenas de tendas, no meio, uma que se iluminava, não apenas por fogo, mas pelo próprio poder dos céus. Era a glória de Deus no meio do povo. João diz que aquilo ali é pequeno, porque agora a glória de Deus foi manifesta, não simplesmente através de um tabernáculo, mas daquele que tabernaculou entre nós.
Jesus Cristo, que tomou para si o corpo, a alma, sendo homem como nós somos homem. E queridos, é necessário algum ajuste de doutrina aqui. Ele não tomou para si apenas a parte física da humanidade, ele tomou para si todos os aspectos do ser humano. É um teólogo medieval que vai dizer que tudo aquilo que ele assumiu, ele redimiu. Portanto, ele não pode ter assumido apenas um corpo, mas ele assumiu a alma humana, isto é, as emoções, as nossas limitações da razão humana. E, portanto, como um de nós se tornou, tabernaculando no meio de nós, e diz o texto, e vimos a sua glória, porque Ele é a glória de Deus. Ele é a manifestação verdadeira da glória de Deus. Ele é o unigênito do Pai. Ele é o primeiro dos filhos, para que nós sejamos também filhos de Deus. A glória no meio do povo, herdeiro de todas as coisas. Jesus Cristo é eterno. Veja o versículo 15. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Quem conhece a história sabe que tem uma coisa errada aqui. Porque sabe que Maria engravidou depois de sua prima. Como que João Batista está dizendo que ele já existia antes dele? Porque João Batista estava convicto de que não se tratava de um homem qualquer, mas se tratava do Deus eterno. O Deus que pré-existe antes de todas as coisas, o Deus que está fora do tempo, mas que agora entra no tempo para manifestar a sua glória, para manifestar a sua graça. É por isso que ele, Jesus, é a manifestação da graça de Deus. Ele não é um mero profeta, ele não é um mero mestre com ideias interessantes, ele é a manifestação da graça de Deus, o ápice da história, versículos 16 e 17, e esse é o meu 13º ponto, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João está convencido de que tudo apontava para ele, mas que agora a graça de Deus foi manifesta de modo pleno, perfeito. A revelação do amor e da misericórdia de Deus, os planos que são de Deus, é agora finalmente completada. É a graça. É Ele. É Ele que manifesta essa graça e a verdade para nós. Graça, porque nenhum de nós merecíamos que Ele fosse enviado. Graça, porque nenhum de nós poderíamos fazer qualquer coisa que pudéssemos para que esse menino fosse enviado. Graça, porque o que celebramos hoje não é mérito nosso. O que celebramos hoje é a encarnação de Deus, da graça de Deus, da verdade de Deus. E finalmente, irmãos, Jesus Cristo é a revelação verdadeira de Deus, a única revelação. Esse é meu 14º ponto. Falei que a gente ia chegar. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Preste bem atenção no que João está dizendo aqui. Ninguém viu Deus. O que João está dizendo é que ninguém com seus olhos pode enxergar o Deus verdadeiro.
Ninguém pode enxergar a Trindade em sua essência, em si mesma. E mesmo os relatos do Antigo Testamento, quando manifestavam Deus, essas manifestações era a própria pessoa de Jesus pré-encarnada. Por isso que ele pode dizer: o Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Preste bem atenção, porque isso aqui é maravilhoso. Meus irmãos, isso aqui não é Jesus, mas isso aqui é a revelação que o Espírito Santo nos dá para conhecermos a revelação que é Jesus, a palavra viva que é Jesus. Portanto, essa palavra de Deus que nos é entregue aqui e que se assemelha ao próprio Deus encarnado é a escrituração, a forma escrita, sobrenatural de conhecermos a Deus, de vermos Deus. É por isso, meus irmãos, que nós não podemos nos confiar em outras revelações. Nós não podemos confiar em outros tipos de revelação. É por isso que a Escritura Sagrada, ela é tão importante, porque é ela que aponta e que revela esse Jesus Cristo, que é o Deus unigênito, junto do Pai. Essa verdade, portanto, é realidade, como o autor aos Hebreus nos fala, que enquanto Deus era revelado por meio de profetas, agora revelou-se por meio do Filho, a revelação verdadeira, final, última. Jesus é a revelação de Deus. Ninguém pode ir até Ele, até Deus, sem Jesus. Não há outro meio, não há outra forma. Só há um caminho, e é Jesus. Somente Jesus. A má notícia de hoje é que talvez muitas famílias estejam celebrando um aniversário. Mas Natal não é aniversário de Jesus. Aniversário é uma expressão muito pequena para expressar o que de fato precisamos fazer agora. O problema é que muitas famílias estão reunidas agora, comprometidas ainda com coisas muito pequenas. E nós precisamos olhar para o lugar certo. Meus irmãos, muito mais poderia ser dito a respeito de Jesus. Muito mais poderia ser dito a respeito daquele menino na manjedoura. Mas o que nós celebramos hoje é o nascimento do Salvador, a sua morte e a sua ressurreição. Nós não estamos aqui para cantar parabéns, nós estamos aqui para dar graças a Deus. Nós estamos aqui para estender as mãos para a única esperança da nossa vida e da nossa morte, que é Jesus Cristo, o Senhor. Não percam o seu tempo com outras coisas. É fundamental que nessa noite nós estejamos com o coração derramado diante do Senhor, com um coração contrito. É fundamental que possamos declarar que Jesus é, de fato, o nosso Senhor. Amados irmãos, o Natal é uma mensagem maravilhosa, quando composta pela realidade da Escritura. O Natal não é uma mera tradição,
Celebrar o Natal não é simplesmente uma questão de religiosidade. Celebrar o Natal é reconhecer a única esperança. É reconhecer aquele que veio para nos salvar e cumpriu isso de modo perfeito. Que possamos confiar nisso, que possamos nos entregar mais a Ele e, como João Batista, testemunharmos da luz. Nós não somos a luz. Nós não somos aqueles que brilham para indicar o caminho. Nós somos apenas mais uma luzinha pequena que é reflexo dessa luz que é Jesus, para que as pessoas possam enxergar Ele, que é de fato o nosso guia, que é de fato a luz que brilha, que é de fato aquele que ilumina a todo homem.